muito ocupado. Estou sabendo. Olha, Ele não dá satisfações para qualquer um. Eu sinto muito, mas eu não consigo. Sérgio, a casa é sua. Você tem aquele passador de slides? Não tem. Deixa que eu tenho. Tá bom. Vocês não acham melhor diminuir um pouco a luz para melhorar o contraste ali? Como vocês quiserem. Não sei se é possível, né? Porque é tudo uma... Já salvei na tela principal. É tudo ou nada, né? É tudo ou nada. Bom dia a todos. Bom dia. Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento da doutrina. Dr. Sérgio dispensa apresentações, está aqui para fazer o nosso estudo hoje, a memória e o tempo, mas vamos começar com o nosso programa, que é a nossa leitura, a nossa oração inicial, para nós entrarmos nesse clima gostoso que essa casa oferece. Verinha, você faz a nossa leitura? Claro. Por favor. Gratidão pela confiança. E o Múcio faz a nossa oração inicial, Múcio? Que Jesus nos abençoe. Cadê o livro? Tá tudo certo. Eu acho que o microfone não está funcionando, hein? Tá sim, é só falar pertinho dele. Nessa lição que tá? Na que você quiser. Tá, que eu quiser. Então eu vou abrir. Bom dia a todos. Bom dia. Do livro Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Ceifa de Luz, lição 39, Compromisso Pessoal. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito, qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum, na gleba da alma, pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização, no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes, nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo. Enquanto outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange à elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria. Mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade, em favor de si mesma. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo, quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento, referindo-nos à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece clara de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade, uma lavra agrícola, procede originariamente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também dinamam de Deus
a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, e agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, buscando esclarecimento, buscando a luz. Que o teu amor, Senhor, possa nos cobrir as nossas faltas e que possamos lutar contra nós mesmos para conseguir nos superar. Que possamos, Senhor, ter uma semana de paz e tranquilidade e aproveitar essa oportunidade de esclarecimento que aqui temos. Obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Posso? Bom dia, gente. Bom dia. Como estão todos? Vocês conseguem me ouvir? Então tá. Que dia é hoje? Domingo, não é isso? 30 de junho. Estamos terminando o semestre. Não é verdade? Amanhã já é dia 1º. Eu queria dizer para vocês que eu me lembro de já ter estado aqui. Eu estive também quando vocês estavam num outro lugar, muito amplo, eu me lembro, já há mais tempo atrás, mas estive aqui da última vez, que eu acho que foi antes da pandemia, né? E é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, num domingo pela manhã, buscando, não é, um estudo simples relativamente, que foi como que o tema escolhido numa listinha com vários temas, e os amigos da casa escolheram que nós pudéssemos falar sobre a memória e o tempo. Muito feliz de estar aqui de novo, na companhia de vocês, vendo o Peter, vendo a Beth, que voltaram agora de viagem de férias, num lugar muito lindo, né? Na Europa. É isso, somos uma família, somos amigos, e que nós possamos aproveitar esses minutos que teremos para olharmos algo sobre um determinado livro. É claro que a ideia de memória e o tempo, elas são questões ligadas à vida humana e à vida dos espíritos de um modo geral. Mas, neste caso, este tema se refere a um determinado livro de um autor muito querido, com reverberação, não é? Que é um tal de Eco, não é? E que se fez presente, mas como um espírito agora já voou e já está longe. Então, esse livro é um livro precioso, né? E é um livro que foi publicado em 2008, de tal maneira que aqui é a capa dele novamente, né? E vocês podem ver que o autor eu chamo ele assim, Dr. Hermínio Correia de Miranda, aquele que também escreveu Diálogo com as Sombras, que é outro livro extraordinário. E eu tive a chance de ir a Bauru, que é exatamente a cidade dele, ele já está desencarnado há alguns anos, de tal maneira que estive fazendo também uma palestrinha no centro que ele criou, e onde tudo do centro lembra Hermínio de Miranda. Ele foi um grande colaborador no movimento espírita, de um modo geral, tanto de São Paulo, como através da FEB, que publicou a maioria dos livros da autoria dele, inclusive numa época em que meu pai, Francisco Thyssen, era da FEB. E eles eram muito amigos. E essa amizade, ela trouxe muitas coisas boas para todo mundo e para eles dois, com certeza.
Então, é apenas uma ideia. E aqui está ele, de tal maneira que ele desencarnou em 2013 e nasceu lá em 1920. Essa é uma foto que eu gosto muito, que ele está assim, sentadinho na poltrona e sorrindo para a câmera. Então, essa é a ideia. Ele foi sempre um grande pesquisador na área da mediunidade. Ele é um egípcio que voltou, como muitos voltaram, né? E foram aqueles que viveram, às vezes, muitas dinastias no Egito Antigo, trazendo um conhecimento que é um conhecimento, uma prática, uma vivência muito interessante de tempos antigos, de questões que continuaram sendo importantes em todo o decorrer da história da humanidade pós-Egito Antigo. Então, aqui nós colocamos 1993, algo que fala sobre o livro em si e sobre o autor. 1993, portanto, lembrando dele, um mergulho apaixonante nos mistérios do tempo, de suas relações com a memória integral, utilizando a regressão de memória como técnica de pesquisa e instrumento de exploração dos arquivos indeléveis da mente. Então, nós estamos aí entrando num outro departamento e que tem a ver com algo divino, algo de todos os espíritos filhos de Deus, algo que diz respeito à vida humana em todo o planeta Terra, em toda a sua história. Mas não apenas na Terra, porque a memória e o tempo é algo profundo e profundamente enraizado nas características da vida de qualquer filho de Deus que alcançou, vamos dizer, a condição humana. Um dos aspectos, até vale a pena nós nos lembrarmos, nós aqui na Terra, né, nós temos humanos, sub-humanos e temos todos os seres vivos, além dos humanos, com inúmeras espécies diferentes. Mas o que caracteriza um espírito que em qualquer lugar do universo ou na Terra tenha alcançado a condição de um ser humano? Porque quando nós pensamos de um certo modo, parece que tudo já estava pronto. Os humanos são humanos e os outros são os outros, né? De toda a escala no mundo animal, por exemplo. Mas isso não é assim. Entre os seres vivos daqui deste mundo e a condição e a natureza do ser humano, há um intervalo de tempo enorme. Porque nós poderíamos pensar que os símios, os macacoides, os gorilas, os orangotangos, os micos leões dourados, como lá no Brasil, que eles são como que a etapa anterior até certo ponto. Claro que são. Todos aqueles macacoides ou símios, eles serão humanos, mas daqui a milhões de anos. Por que eles estão conosco? Porque a população de seres vivos na Terra, ela é muito heterogênea, de tal maneira que dentro dessa heterogeneidade, o que acontece? As origens são muito diferentes. Não quer dizer que os animais daqui da Terra logo serão aqueles que pertencerão ao reino humano. Por quê? Há um princípio da solidariedade entre os mundos. Em que sentido? As populações de princípios espirituais e de espíritos, como que vivem mudando de cenários, sempre com uma ideia de que todos evoluem, lei do progresso, lei de Deus, mas com uma noção de que cada contexto, cada grupo, cada espécie, eles vão migrando de lugares para lugares. Então, a Terra é um mundo. Nós temos bilhões e bilhões de seres de todo tipo. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que os humanos sempre estiveram aqui. Que os animais daqui foram criados aqui ao longo de toda a evolução do princípio
espiritual, que é o que caracteriza os animais, que ainda não chegaram à condição hominal. Então, quem é que chega na condição hominal é aquele grupo imenso, como os daqui da Terra, que possuem algumas características. Animal, mesmo os macacoides, eles têm livre-arbítrio? Não tem. Os animais têm pensamento contínuo? Pensam 24 horas por dia? Não. E o que mais? A memória dos humanos é uma memória, vamos dizer, profundamente acessível, dependendo das circunstâncias, dos locais, das características da vida dos seres humanos. Então, memória dos fatos. A ideia de livre-arbítrio e a ideia de noção a respeito de si mesmos dentro das possibilidades. Nós não nos lembramos normalmente de vidas passadas, mas ele trabalhou com a regressão de memória, usando a memória no sentido dos escaninhos do ser, algo que mediunicamente, magneticamente, animicamente se pode acessar com facilidade, para destrinchar o passado, para buscar as características que têm a ver com as razões, por exemplo, do sofrimento de cada ser humano. Porque o sofrimento de hoje é efeito e as causas estão no pretérito. Então, ele trabalhou muito tempo em relação a isso. Mas é importante lembrar, pensamento contínuo, memória e livre-arbítrio caracteriza qualquer princípio espiritual, mas que agora já tenha a condição como que de um ser humano, nos moldes do que nós conhecemos aqui. Agora, nós não temos que pensar que em qualquer dos reinos, sobretudo no reino humano, que em outros lugares, outros planetas, as coisas são como aqui. Na verdade, a Terra é um exemplo à parte, por ser um mundo de expiações e de provas. É uma, como que, humanidade diferente, num grau muito básico de escolaridade, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral. Além disso, é um grande hospital. E nós somos aqueles que adoeceram. E viemos para cá como que para ganharmos os elementos divinos com Jesus, para que possamos nos livrar de tudo aquilo que nós deixamos como legado para nós mesmos e que hoje se manifestam como uma neoplasia, uma doença cardiovascular, um problema neurológico, uma síndrome psiquiátrica, portanto, de um transtorno mental, fora outras questões. Mas tudo isso, nesse grande hospital, é consequência de nós mesmos. Aonde nós estávamos? Depende. Alguns vieram de Sírios, alguns vieram de Capela, porque há esse princípio da solidariedade. Nós estamos no melhor lugar para nós. E a ideia é de que nós devemos ter essa consciência. Infelizmente, são livros, às vezes, que nem todos os do movimento espírita se afeiçoam, buscam a leitura, estudam, mas também a ideia de que é preciso que nós nos conheçamos melhor, para que nós sejamos mais rapidamente aperfeiçoados pelos nossos próprios esforços. E nós não podemos esquecer que espíritas no planeta Terra, que são os que mais têm acesso a Kardec, a Emmanuel, a André Luiz, a Humberto de Campos, a Filomeno de Miranda e a tantos outros autores, de livros que são de autores encarnados e de autores desencarnados, como alguns citados antes. A ideia qual é? A ideia é de que somos 0,0007%. Ou seja, nós que estamos buscando durante a vida atual algum estudo, algum preparo, algum adiantamento, alguma consciência melhor, somos ainda muito poucos. E qual é a preocupação em relação a isso?
é que a grande maioria desconhece coisas elementares dos postulados espíritas. Reencarnação, imortalidade, influência dos espíritos na vida humana, eles que estão desencarnados, a mediunidade e a ferramenta do intercâmbio entre encarnados e desencarnados e tantas outras coisas. E o desconhecimento disto gera algo ligado à estagnação espiritual. Então, nós somos um grão de areia, vamos dizer, numa imensa praia. Por isso, a responsabilidade dos que estudam, dos que se dedicam, dos que procuram semear os conteúdos doutrinários espíritas de melhor qualidade. Correto? Sigamos, então. Outra ideia está ali no parágrafo de baixo. Com argúcia e clareza, o autor discute o conceito de tempo, reavalia os ensaios pioneiros com a hipnose do século XIX. Van Helmont é o pai do hipnotismo. E ele era um dos magnetizadores, como que filhos, entre aspas, de Mesmer, Franz Anton Mesmer, que é o pai do mesmerismo e desse outro magnetismo, que não é um magnetismo dos ímãs, é um magnetismo humano espiritual que vem sendo usado por muitas pessoas em pesquisas, no sentido de, com este magnetismo, como do passe do trabalho público doutrinário, como a fluidoterapia na casa espírita, tudo isto sendo como que algo a beneficiar as pessoas com determinados problemas de saúde. Então, tudo isso é mesmeriano. E o hipnotismo é como uma vertente ligada a esse aspecto original de Mesmer. Século XIX, que é o mesmo século de Kardec. Quando é que surgiu o espiritismo? Meados do século XIX. Não é verdade? Depois desse período, não só a codificação kardeciana, mas muitos avanços na área da ciência em geral, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, da física, porque a física clássica, ela obtém os resultados mais extraordinários até o final do século XIX, que é a física newtoniana. Mas já no ano de 1900 surge uma outra física que envolve a mecânica quântica e a teoria da relatividade, e tudo isso vai como que se unindo em proveito do progresso da humanidade, né? Com ferramentas novas e questões benéficas para nós todos. De tal maneira que aborda as experiências de Albert de Rochat, francês também, bem pós-Kardec, e as teorias de Freud até chegar às modernas técnicas de terapia de vidas passadas. Então, ele é, vamos dizer, um autor muito experiente, que traz daquele passado longínquo de Capela, de onde vieram a maioria dos egípcios, das civilizações e dinastias do Egito Antigo, e renasce no Brasil e se torna espírita e um autor de grande envergadura quanto a conhecimento e moral. O nome dele é Hermínio Correia de Miranda. O que vocês buscarem da autoria dele, vocês vão se beneficiar. Então, o espírita, às vezes, é engraçado. A gente sugere um título e aí a pessoa vai deixando, porque sabe que tem muitas vidas. Não é? E vai, sério? Por que a pressa? Não é? Por que isso? E aí vai deixando. Aí chega lá do outro lado, tem uma pilha de livros que não examinou agora e que vai examinar na erraticidade, se encontrar, não é? Ou numa próxima existência, quando sentir a carência daquele conteúdo. Encontrar com ele lá, não? É o quê? Ele fala pessoalmente. Encontrar com ele lá? Pode também, é um recurso espírita.
não é? No sentido de, olha, não preciso ler. Para que ter o trabalho de ler se vamos encontrar depois? Ele dá um curso, nós sentamos na primeira fila e pronto. Mas isso não é assim. Né? Quer dizer, em parte até é uma ideia muito boa, mas há que se ter um pouco assim de ideia de que quanto mais cedo nós nos enfronhamos num conhecimento qualquer, aquilo é definitivo. Mesmo que eu esqueça por renascer num outro corpo, num outro lugar, memória, esse aprendizado, ninguém perde. Em nós, em qualquer um de nós, em qualquer filho de Deus, em qualquer lugar do universo, todos têm essa memória, se humanos. Todos temos a ideia de tudo, absolutamente tudo que nos tem acontecido. E há todo um somatório. E aonde que mora essa memória? Na alma imortal de um encarnado qualquer, ou no espírito imortal de alguém que agora está na erraticidade. Perispírito é outra coisa. Corpo físico é outra coisa. Só que tudo que é relevante, que está no espírito, é vivo no perispírito. Tudo que está, até certo ponto, com algumas ressalvas, no perispírito, passa para o cérebro humano. Memória é algo cerebral. Sistema nervoso central e periférico. Sistema nervoso central é o encéfalo, córtex cerebral, diencéfalo, hipotálamo, tálamo, tronco cerebral com mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo. Então, memória está nos circuitos bem abaixo, vamos dizer, da córtex, mas acima de uma determinada região, que é o tronco cerebral. São circuitos, vocês vão ouvir, se já não ouviram falar, numa coisa chamada engrama. Uma palavra só, engrama, com N. São como que partículas que, quando transitam em certas áreas, permitem que nós evoquemos a memória. Quando alguém se submete a uma terapia regressiva, se corretamente indicada, vai acessar já não mais a memória do corpo no cérebro, vai acessar a memória no perispírito. Só que para isso tem que desdobrar. Por isso a importância do hipnotismo, porque o transe hipnótico é um desdobramento. E só desdobrando que você pode, em vigília, consciente, acessar a memória profunda, que pode envolver a vida da pessoa em outros mundos, porque não há limitações. Então, essa é uma ciência também, a qual ele se dedicou imensamente quando em vida. E aí vocês vejam que ele trabalha criando vínculos com outros autores, porque, claro, todos os cientistas, grandes pensadores, todos contribuíram dentro do que se pode considerar relevante. E ele foi tratando destas coisas todas. Então, essa imagem eu gosto muito dela, porque ela mostra um ser humano, como qualquer um de nós, diante do universo, diante de uma galáxia em espiral. Uma galáxia como essa, se fosse, por exemplo, a Via Láctea, que é a nossa, ela tem 200 bilhões de estrelas. Ela tem 1 trilhão de planetas. Se for uma galáxia vizinha como Andrômeda, ela é maior que a nossa. Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. 5 trilhões, em média, de mundos. E se nós nos lembramos de Camille Flammarion, a ideia qual é? A pluralidade dos mundos habitados. A ideia de que filhos de Deus estão distribuídos nesse universo extraordinário que agora nós estamos, bem depois de Camille Flammarion, pela astronomia moderna, pela astrofísica, pela cosmologia, começando a conhecer melhor. E vamos nos impactando com essa realidade que é tão diferente, próxima por um lado, longínqua por outro, em relação ao que nós vivemos aqui.
Então, aqui eu coloco a ideia de algo que tem a ver com o nosso tema, memória e tempo. Antes da física moderna, essa é uma imagem de Newton, e a mecânica clássica dependeu de todo o trabalho dele. Não é? Então, quando nós compreendemos como que os mundos se movimentam, a lei da gravitação universal, por que que a Lua não vai embora? Não vai embora, por causa do campo gravitacional da Terra e, em menor escala, o da própria Lua. De tal maneira que as fases e tudo que tem a ver com esse movimento já é bem conhecido de todo mundo. Então, a sua mais espetacular aplicação é exatamente a mecânica celeste. E essa física clássica, ela continua válida para as estruturas macroscópicas. Vamos brincar. Então, em termos do que acontece no universo, nessas realidades colossais, a física quântica, a mecânica quântica, que tem a ver com o infinitamente pequeno, vamos dizer, não são as mais importantes. É a física clássica. Agora, para eu entender outras coisas da vida aqui, da vida humana, da vida na Terra, da natureza e de qualquer outro lugar, eu também vou precisar, um dia, estudar as coisas do infinitamente pequeno. A ideia do mundo microscópico. Brincando ainda um pouco sobre isso, eu volto a lembrar. Eu pergunto para o Vicente. Vicente tem 12 anos agora, mas quando eu perguntei, ele tinha 9. E frequenta a escola como todo mundo, né? E aí eu perguntei, não me lembro nem por quê. Filho, o que existe no universo? O que ele responde? Ora, pai, você sabe, todo mundo sabe. Quarks e leptons. E ele depois, eu falei, esqueci, muons e bósons. Então, isso hoje, que para nós que somos jovens ainda, é algo que nós ouvimos falar, mais ou menos, né? Mas hoje as crianças estão estudando essas coisas. Por quê? Porque nós estamos há 124 anos da nova física, que é a física moderna, a mecânica quântica, a teoria da relatividade. Então, isso já é domínio público, num certo sentido, a nível de qualquer escola, a partir de uma certa graduação. Então, é só para lembrar que nós não estamos sozinhos e que aquilo que nós estamos tentando lembrar quanto à sua importância hoje, o tempo e a memória, é algo de Deus. Nós podemos adaptar essas coisas, vamos dizer, a tudo que se viveu e vive na Terra, mas essas questões vão nos acompanhar eternamente. Então, são pequenas imagens ligadas a descobertas recentes, lembrando que antes da tal física moderna existiram outras coisas, mas o principal, a mecânica newtoniana, a ideia da óptica, quantas coisas extraordinárias a partir do desenvolvimento da ótica. Quem é o primeiro cientista da história da humanidade? Quem começou o método científico na humanidade e na Terra? De Júpiter eu não sei, muito menos de Saturno. Não sei. Era aquele estudo que eles pretendiam transformar qualquer metal em ouro. Eu esqueci o nome. Olha, esse eu não tive acesso. Não estou sabendo. Não é? Mas é interessante. Quem sabe nós começamos a tentar isto. Não é? Mas não, foi Galileu Galilei. Lá longe, lá em Florença, na Itália, o que acontece? Artesãos italianos confeccionam um objeto como um canudo, na verdade, né, com duas lentes, uma de cada lado. E eles usavam aquilo, as pessoas comuns, para aproximarem aquilo que estava mais distante da visão humana. E aí, um desses instrumentos chegou a Galileu. E no que chegou a Galileu, ele fez o diferente. Em vez de ficar interessado na vida das outras pessoas,
aqui mesmo, no dia a dia na Terra, ele faz o gesto que mudou a história. Tio Galileu. E ele levanta e começa a observar os astros, os planetas. E ele dedicou, a partir dali, todo o restante da vida dele a perscrutar a realidade astronômica em torno da Terra. Então, vale lembrar que a igreja, que era o poder dominante na época, ela era aristotélica. Ela seguia as ideias de Aristóteles. Só que Aristóteles achava que a Terra era o centro do universo. E aí acontece que Copérnico veio logo depois. E Copérnico entendeu, por aquilo que ele refletia, que a Terra também girava em torno do Sol, que a sede da vida no planeta, e no caso o sistema solar, dependia dos planetas orbitarem o Sol. Mas aquilo ainda era uma dúvida, porque a força da igreja de Aristóteles eram muito grandes. E aí chega o instrumento óptico que Galileu resolve olhar com ele para cima. E aí ele percebe, pelo movimento, acompanhando esses astros dia após dia, de que Copérnico tinha razão. Copérnico, claro, foi combatido pela igreja da época. Galileu só não foi, como Giordano Bruno, morto na fogueira, porque ele tinha, da Inquisição, porque ele tinha amigos no clero. E aí ele escapa, mas é enviado para prisão domiciliar para o resto da vida. Passou por vários julgamentos, tentou se defender, em algum momento ele, tá bom, concordo, mas lá dentro ele não concordava, porque ele sabia da verdade. E é ele que diz, e por se mueve, a ideia de que o que vocês estão pensando, tudo bem, mas é como eu estou dizendo, porque ele tinha o instrumento científico nas mãos. Então, a partir disso, nós começamos a ter uma ideia melhor das coisas. Então, ele começa o método científico. E ele volta muito tempo depois, a princípio. Como quem? Vale uma caixa de bombons. Por que não? Eu já vou embora amanhã mesmo, mas eu envio pelo correio, não tem problema. Oi? Desculpe, eu não lhe ouvi. Leonardo da Vinci. Não é o caso. Esse é um espírito altamente... Eu só esqueci de dizer que quem dá palpite é quem traz os bombons. Why not? Na verdade, eu só esqueci de dizer que são belgas ou suíços. Caixa de tamanho de médio para grande. Garoto não serve brasileiro, não? Garoto, Lacta, Nestlé, nada disso. Ah, não, então eu não posso. Então, Eu acho que foi depois eu vou anotar o seu nome, tá? Não, o dela. Porque ela falou do outro lá, para ninguém esquecer. Ele volta como Camille Flammarion. É mesmo um espírito bem, assim, preparado, né? E aí o que acontece? Vocês lembram do livro... Oi? Não. Camille Flammarion, vocês lembram do livro A Gênese? Não pode deixar para a encarnação seguinte, porque é da codificação, é básico, né? 1868. E num determinado conteúdo lindo, que tem a ver exatamente com essas coisas, uranografia geral. Não diz nada a vocês? É uma parte do livro A Gênese. Pelo silêncio, eu penso que nós vamos ter que fazer algo nesse sentido. Não vou prometer muitos bombons, então, que quem trouxer um resumo da obra ganha logo uma caixa grande. A ideia qual é? A uranografia geral é uma tentativa
desses pensadores ligados a Kardec, ao Espírito de Verdade, ao Consolador Prometido, de trazerem questões relevantes sobre o universo. Mas nós não podemos esquecer, 1868 é um século e meio atrás, quase que exatamente. E aí, então, há uma parte final. Quem assina a uranografia geral? Galileu Galilei. Quem era o médium da uranografia geral? Flammarion. Então alguém poderia dizer, olha, então Flammarion é um, Galileu é outro. Galileu desencarnado, Flammarion médium encarnado. Só que depois se soube que, na verdade, quando ele escreve uranografia geral, na verdade ele está fazendo um processo psíquico, mas anímico. Lembram do Livro dos Médiuns? Os fenômenos psíquicos podem ser anímicos e mediúnicos. Tudo é bom, tudo é sagrado, se bem conduzido, não é? Então, ali, o que aparentemente seria uma psicografia, não foi. Era ele, Flammarion, desdobrado, vamos dizer, num transe mediúnico básico de desdobramento, e ele acessa o conhecimento dele próprio, desde aqueles tempos, como Galileu. E aí ele, em vez de assinar o próprio Flammarion, ele assina Galileu, como se fosse um outro espírito independente dele. Então isso tem a ver com um pouquinho com a ciência da mediunidade. A ciência espírita é a ciência da mediunidade. Muito bem, o eletromagnetismo, a termodinâmica. Por que tudo isso é importante? Porque isso é divino. Isso é para a Terra, isso é para qualquer lugar do universo. Por exemplo, memória não tem a ver com pensamento. A criatura não se torna humana quando na Terra ela já tem pensamento contínuo e memória do que lhe aconteceu em qualquer época, acessável ou não, dependendo das condições. Então, pensamento é radiação eletromagnética. Então, micro-ondas, raios-x, raios cósmicos, o espectro das cores do arco-íris, tudo isso é eletromagnetismo. Tem uma característica elétrica, tem uma característica magnética. Isso precisa ser estudado. Outra ideia interessante aí é a ideia de que esse magnetismo não é de Mesmer. Esse é um magnetismo ligado aos ímãs e aos materiais que contém o chamado ferromagnetismo, como no interior da Terra. Então, o eletromagnetismo ainda é da física clássica, mas o pensamento, que é o que importa agora, ele é eletromagnetismo. Quem leu um pouquinho de André Luiz vai lembrar André Luiz por Francisco Cândido Xavier, que, aliás, hoje, 30 de junho, 22 anos da sua desencarnação. O Brasil inteiro espírita se lembrando dele de novo, né? Então, a ideia de que, quando pensamos em eletromagnetismo, nós vamos ver André Luiz dizendo, é isso. E a coisa mais interessante, que é apenas uma derivação desse estudo, a ideia de que não é um eletromagnetismo que era e continua sendo da física clássica, e que tem uma velocidade no vácuo que não muda nunca, 300 mil quilômetros por segundo. Esse eletromagnetismo do pensamento de todo mundo, que envolve tudo da vida humana, inclusive sentimentos. Qual é o principal, Kardec? O principal atributo do espírito humano? O pensamento. E se ele é eletromagnetismo, ele é quântico. Ele tem uma velocidade acima da velocidade da luz. Pelo menos 10 mil vezes acima. Então, ele é algo muito mais instantâneo do que a velocidade da luz já é, quando une duas partículas ou dois corpos entre si
no tempo. E outra questão é a termodinâmica, das mais lindas, das menos valorizadas ou conhecidas a nível escolar, mas é algo que tem a ver com o universo de Deus. Conhecer termodinâmica é ter um pouquinho de ideia como as coisas funcionam. Então, lembram, física moderna, mecânica quântica, quem trouxe? Quem descobriu uma charada em 14 de dezembro de 1900? Max Planck. Era uma tal de catástrofe do ultravioleta. E aí, a prescrição da teoria, lei de Wien, dizia que o resultado teria uma expressão de um gráfico. E no laboratório era completamente diferente. Isso foi considerado o desafio. Como é que a teoria, melhor que havia na época, diz uma coisa e o laboratório diz outra? Quem está com a verdade? O laboratório. Resta você entender e colocar uma teoria para, vamos dizer, encampar os resultados do laboratório. E o que é isso? É exatamente a descoberta de Planck, que é da quantização da energia. Resolveu o problema. De 1900 a 1927, mudaram o mundo. Mais ou menos 25 físicos e químicos, inclusive com ela a Madame Curie, que é a única mulher nesse grupo e a única pessoa que ganha um prêmio Nobel de Química e um prêmio Nobel de Física. Isso nunca houve e provavelmente, dificilmente, acontecerá. E a segunda parte, que é a teoria da relatividade, existe uma que é a geral, outra que é a especial. Quem desenvolveu? Prêmio Nobel também, como Planck. Nobel de Física, Albert Einstein. Mas não é esse o nosso tema, só para lembrar, de 1900 a 1926, as figuras ilustres. Eles não são desse mundo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não são. Porque não é uma coisa... Assim, a ciência evolui como que, em média, passo a passo. Vamos dizer, aquilo que foi alcançado previamente enseja o próximo passo. E aí nós vamos indo lentamente. Mas, de repente, vem algo que salta na frente, quando ninguém espera. E aí o conhecimento, a ciência, dão como que um pulo, quando se mostra, claro, que aquilo é a verdade. Então, Planck, Einstein, Niels Bohr, da Escola de Copenhagen da Física Moderna. Niels Bohr é um dos espíritos que, em reuniões de materializações luminosas, no Rio de Janeiro, durante alguns anos, ele era um dos que raramente vinham e se materializavam. Outro da mesma área, Oppenheimer. Não está aí a biografia dele? Enfim, mas isso é uma outra história, 2025, não é? Podemos conversar sobre materializações e coisas assim. Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, da equação fundamental da mecânica quântica, chamada equação de Schrödinger. Max Born e do princípio da incerteza de Werner Heisenberg. Então, todo o século, o desenvolvimento mudou a compreensão da vida e do universo. Eles mudaram. Quando eu digo que eles não são daqui, qual é a ideia? Eu vou recapitular com muita rapidez por causa do relógio, ele olha para mim, eu olho para ele, e nós vamos nos ajeitando aqui. Então, há uma ideia de que nós estamos aqui na matéria, encarnados, vivemos na superfície pisando no chão. Bebê carregado no colo, senhor de idade em casa repousando de uma longa vida e assim por diante. Encarnado, vive aonde? Na superfície. Pode levantar voo, mas depois tem que descer. Pode trabalhar numa mina de carvão a 1 quilômetro de profundidade, mas 10 dias depois tem que voltar e retomar e depois descer de novo. Mas isso é outra coisa. André Luiz, quando ele desceu após a morte, a desencarnação, numa cirurgia, para onde ele foi? Para um lugar triste, no mínimo. Um lugar escuro, as pessoas rastejando pelo chão. Algum de vocês sonhou
de querer ir para lá. Ah, se o André Luiz foi, eu também quero. Alguém ficava planejando um pouquinho lá, 10 anos, naquele tal de umbral. Aquele é um umbral inferior. É bom pensarmos de adjetivar o umbral. O umbral existe aqui conosco, no nosso envoltório. Tem espíritos desencarnados em casa, nos hospitais, no shopping, nas ruas, nos centros espíritas, em qualquer templo religioso, por razões diferentes. Quanta gente desencarna e fica em casa, ou volta para casa pela afinidade com familiares, e assim por diante. Isso também é um umbral médio. Quando André Luiz foi lá para cima, para onde ele foi? Nosso lar. Uma colônia no umbral. Mas que umbral é esse que é tão diferente daquele onde ele esteve primeiro? É o umbral superior. Então, por isso que é bom, que são mundos tão diferentes, em 3 grandes aspectos, que é importante nós nos manifestarmos sobre que umbral nós estamos querendo comentar. Porque se não tiver adjetivo, é umbral inferior. E olha, desse jeito você vai logo para o umbral. Não é? Já está rogando um negócio que eu não gosto nem de repetir o nome. Não é? Então, lá para cima, todo mundo queria ir, todo mundo conversou com o venerando, arrumou um lugar, um puxadinho e tudo mais. Não é? Porque não é? É melhor um puxadinho em nosso lar, não é? Tipo kitnet, não tem isso? Quarto-sala. Lá do que um castelo maravilhoso com 18 cômodos nas trevas. Né? Então, o espírita foi sonhando e conversando com a veneranda. Só que, acima do umbral superior, envolvendo todas as cidades astrais do tipo de nosso lar, nós temos o quê? A etapa seguinte, que é enorme: arte, cultura e ciência. Esses que estavam listados no slide anterior, todos eles vieram dali. Eles têm problemas humanos, problemas habituais, sim, mas dentro de uma certa referência. Porque se são problemas mais sérios, eles não sobem, por causa dos problemas morais. Mas é de lá que vieram. Como de lá vieram aqueles, por exemplo, como quem descobriu a vacina? 2 caixas de bombom. 2. Uma de chocolate escuro, outra de chocolate branco, uma recheada, outra nem tanto. E aí, o pessoal está com medo de dizer qualquer coisa, não é? E depois ter que trazer. Agora são 2, né? A cautela, né? Oi? Pode falar. Desculpe, repete. Oswaldo Cruz, eu ouvi. Pasteur? Não. Pasteur descobriu outras coisas importantíssimas. Também vem de lá. Oswaldo Cruz, teoricamente, eu não tenho ideia, é bem possível que venha de lá. Mas quem descobriu a vacina foi um médico inglês chamado Edward Jenner, no tempo da varíola, que foi... Eu não ia saber nunca. Não entendi, acertou ou errou? Não, a gente... nós só estamos nos conscientizando que a gente precisa estudar. É verdade. Olha que a gente... Eles lembram o nome da esfera? Arte, cultura e ciência. Então, os grandes cientistas, como alguns que nós citamos e outros muitos mais, vêm de lá. Então, quando eles reencarnam, vêm para ajudar. Quando eles dormem, em vez de qualquer um de nós que vai para qualquer lugar, eles voltam e vão interagir com os colegas. Porque pode haver um mensageiro ou outro, um principal, mas isso é sempre um trabalho de equipe. Ninguém quer exatamente projeção. Eles querem trazer o benefício, senão não seriam dessa esfera. Então, Edward Jenner, o que Jenner fez? Varíola
levando à desencarnação de crianças e adultos. Na Inglaterra, que era um lugar melhorzinho do ponto de vista de medicina e do ponto de vista, vamos dizer, da sociedade em geral. E aí o que acontece? De onde ele tirou isso, ninguém sabe. Como também ninguém sabe de onde Planck tirou a ideia da quantização da energia. Ela não é contínua, ela é descontínua. Isso matou a charada e mudou o mundo. A maior revolução científica que o mundo já viu dependeu de Planck e do surgimento dessa nova física. De onde isso tudo vem? De onde eles viveram e trabalham e estudam a natureza, o universo, tudo em prol do planeta Terra e da sua família, da humanidade terrestre. O que Jenner fez? Crianças vizinhas morrendo de varíola. Pelo menos uma coisa animadora é que varíola não existe mais. Varíola existe, o vírus em laboratório, tudo lacrado, porque não pode extinguir uma estrutura viva. Eticamente não se pode, mesmo um agente como de uma doença como a varíola. E aí o que ele faz? Ele, dentro de ideias que são mesmo de outro mundo, vamos dizer, porque de outra esfera, do mesmo mundo que é a Terra, o que ele faz? Ele, então, busca como que uma agulha, ponta de uma seringa. Sabem aquelas canetas que você escreve molhando e assinando aquela caligrafia bonita, né, que é uma verdadeira arte? Ele pega aquela ponta, leva a uma ferida, uma pústula de uma paciente dele com varíola, e essas pústulas, o que elas têm é o vírus. O que ele faz? Algo que só ele. E ele não fazia ou não faria sem uma ideia trazida de algum lugar, de dentro dele e, por sua vez, de algum contexto de informação. Inocula no filho. Oh. E aí, qual é a ideia? Dependendo, podia transferir o vírus para a criança, era um jovem de 10 anos, e a criança morreria ou poderia desencarnar por varíola. A criança ficou ótima. E aí deu ensejo à ideia do sistema imunológico, das imunoglobulinas, dos linfócitos T e B, que são do sistema imune. E ele fica protegido da varíola. De onde ele trouxe isso? Esfera mais alta. Por quê? Porque ele tirou isso de algum lugar. Enfim, tem outras esferas, tanto para cima como para baixo, só para lembrar que todos esses são exatamente pessoas que fizeram toda uma revolução para nós. Então, a data célebre é o 14 de dezembro de 1900. Por isso eu comentava, Planck abre uma revolução na física, demonstrando a quantização da energia ao estudar a radiação do corpo negro. O que é radiação do corpo negro? A turma do laboratório de física queria estudar as estrelas. Mas como é que você vai estudar as estrelas vivendo na Terra? Hoje não se pode muito nesse aspecto, por mais que de lá para cá tenha havido tanto desenvolvimento científico. Então, eles criaram um modelo mimetizando a estrela, de qualquer uma. Eles buscam uma estrutura metálica, esquentando-a, tornando-a incandescente, irradiando luz e calor, que é o que as estrelas fazem. Então, esse era o modelo que se usava para se buscar aquilo que se chamava radiação de corpo negro. E aí, a catástrofe do ultravioleta era aquela ideia de que a previsão teórica dizia uma coisa, o laboratório, na avaliação desse tipo, disse uma coisa completamente diferente. Então, é lembrar que esse é um desenvolvimento. Sejam bem-vindos, viu? Meninos e meninas. Ai, que coisa linda, gente. Nossa, estão muito elegantes. Que coisa linda, né? Então, pedindo licença para elas duas,
E olha lá, tem mais alguém chegando. Não é? Ah lá, Cris. Já viu ali? Chegou agora. Então, vamos lá. Aqui a ideia de Planck, para quem nunca viu uma imagem dele, olha a catástrofe. A teoria clássica dizendo uma coisa e os resultados experimentais completamente díspares. E aí tem várias questões que eu não vou entrar em função da hora. Eu pensei de ir até as 2, mas parece que não dá. Não dá? Não, né? Então vamos de acordo com a programação. Próxima vez que seja 3 horas. Né? Isso, vamos combinar direitinho. A ideia das ondas eletromagnéticas. Guardem uma outra coisa, como se fosse uma escola. As coisas da natureza eletromagnética, o eletromagnetismo, porque inclui pensamento, tem 2 aspectos. Ela é ondulatória, por isso ela vai longe e pode ter telepatia. Por isso que um espírito filho de Deus que esteja no outro mundo, 300 mil quilômetros por segundo, no mínimo, com essa velocidade, se aproxima de qualquer um de nós que tenha antenas psíquicas receptoras daquele tipo de frequência e comprimento de onda. Não é? Na verdade, vocês sabem, nós vivemos num oceano de pensamentos, de ondas eletromagnéticas. O universo é isso. Se na Terra é isso, vocês imaginem o todo, onde só existe a vida desse tipo que pensa, que sente. Enfim. Ao tio, numa foto antiga, de 1921, Louis de Broglie, que estudou a intimidade do átomo, 1929, o átomo de Thomson foi outro físico, e esse da escola de Copenhague, da física moderna, uma alma linda também. Quando ele estava com Oppenheimer na reunião de materialização, eles estudavam que história é essa de mundo físico, matéria, mundo espiritual sem matéria densa, mas com outro tipo de matéria. E aí eles lidavam com o ectoplasma da Yolanda, da médium, e cores inusitadas apareciam de repente, flashes que nós não sabíamos de onde eram. Aí perguntavam, mas quem está aí? Aí eles diziam, fazendo exatamente aquilo. Muito bem. Essa camisa do Cruzeiro, eu sei. Olha que bonito, viram? É o maior de Minas. Oi? O maior de Minas. É o quê? O maior de Minas. É o maior de Minas. Aí já é uma preferência, mas já é algo, uma tendência pessoal. Se eu disser para ele que eu sou flamenguista, não é? Aí eu não sei qual será a reação. Mas, enfim, não é? Todos são bons. Respeite o campeão. Brincando um pouco. Vejam que coisa curiosa. Lembra a palavra átomo. Quando Kardec viveu aqui e trabalhou, meados do século XIX, e existia a atomística de Dalton. O que o tio Dalton dizia? Que o átomo era indivisível. Ou seja, eles julgavam que eles tinham chegado na estrutura mínima da matéria. Estava errado. Então, na codificação, se lembra de que a parte menorzinha era o átomo. E como eu lembrei do Vicente, lembram? Quarks e leptons, gluons, bósons, férmions, tudo isso hoje já se pode estudar num nível razoável da escolaridade humana na Terra. Quando eu olho para cá, vocês estão vendo à esquerda, aquilo é o átomo. Vermelhos são os prótons, azuis são os nêutrons, e aquelas bolinhas são a nuvem eletrônica, não é? Rapidamente oscilando em torno do núcleo atômico. Hoje em dia, você já tem toda uma divisão, que você vai fazendo uma partição da estrutura atômica, de tal maneira que aí vieram outros, Heisenberg, olha que equação bonita. Seriam capazes de repeti-la amanhã?
Nem agora, porque ela é diferente por causa da terminologia, da matemática, do cálculo, ligado à física, seja ela clássica, seja ela moderna. Essa equação é de 1925. E ele também ganhou o prêmio Nobel. Por quê? Porque tudo de um quarto de século até ali, ele coloca numa equação absolutamente correta e valorizada até hoje, e se o foi eternamente. Equação de Erwin Schrödinger. Olha ele aí. Muito bem, 1933 a foto. Vocês estão vendo o átomo de Dalton, a ideia daquela setinha lá em cima? Olha o que já se sabe. Olha a partição de um próton, por exemplo, ou de um nucleon, como também se pode chamar. Aquilo ali é a ultraestrutura do átomo. E isso tudo tem a ver com a natureza humana, do universo. Estudar isso é estudar um pouquinho de Deus e da criação. Vocês lembram da ideia, uma ideia que eu às vezes gosto de lembrar? Qualquer filho de Deus, em qualquer lugar do universo, deve buscar dois aspectos para a sua evolução. O conhecimento em relação à ciência universal, que nós agora temos pálida ideia, pensando no grande todo. E o outro grande aspecto a ser desenvolvido é o amor, é a bondade, é a virtude que faz as criaturas se abraçarem, se cuidarem e evoluírem juntas, entrelaçadas pelos melhores sentimentos. Então, aqui a ideia de que essas coisinhas pequenas são interessantes, talvez nem tão ligadas como se poderia pensar em relação à memória e o tempo, mas tem toda a relação. Só para vocês terem uma ideia, hoje alguns físicos dizem que o tempo não existe. É uma suposição humana. Vocês já imaginaram nós pensarmos na nossa vida sem o tempo cronológico e outras possibilidades? Aqui é algo de Genebra, vamos deixar para outro dia. Um dia, nós vamos ver isso tudo. Mundo contemporâneo e transformações, dimensões extras, teoria das cordas, buracos de minhoca, multiversos, matéria e energia escuras, antimatéria, bóson de Higgs, supercondutividade em alta temperatura, high TC, alta temperatura crítica, nanotecnologia, inversão dos polos magnéticos da Terra, origem dos raios cósmicos, quintessência do universo e o mundo taquiônico. É tudo esquisito quando a gente olha para as palavras, né? Claro que é um conhecimento que nós temos que buscar. Pentaquark, alguém já tinha olhado? Veremos isso no final do ano, quando estivermos juntos de novo. Venham todos para o Rio de Janeiro. E aí nós fazemos, não é? Vamos surfar, não é? Nos fins de semana, eu empresto a minha prancha e vamos também conversar outras coisas, vamos dizer, mais espirituais. Aqui é uma outra coisa, olha aqui a ideia de algo que está fora do nosso alcance, dentro dos buracos negros. Isso é lindo, por mais ainda que estejamos distantes. Aí vem a ideia da memória, e vários aspectos que nós poderemos, por causa do adiantado da hora, examinarmos mais adiante. Quanto tempo eu tenho? Não tenho. Depende do bombom. O tempo não existe. 1 minuto? 2 minutos. 2 minutos, ótimo. Suficiente para tudo. Brincando um pouquinho. Peter, thank you so much. Então, a ideia é o meio pelo qual uma pessoa recorre às suas experiências passadas a fim de usar essas informações no presente. Só que tem a memória dessa vida e tem milhares de outras. Tudo registrado, só que não ao alcance do cérebro biológico, mas no perispírito está tudo lá. E é essa memória que se acessa, como ele fez nos seus livros, estudando a regressão de memória, buscando o que normalmente é oculto. A questão, o estojo do conhecimento é a memória. Estojo, bem lembrando
a questão de uma base escolar. Memória não é sabedoria, porque os idiotas, os que têm dificuldades mentais, também podem ter memória. Isso é um outro departamento. Patrimônio do espírito, aonde se localiza, quais são os acessos, tudo isso tem importância para nós. Curva de espaço-tempo. Uma coisa é o tempo na sucessão dos minutos, das horas e dos séculos, mas existem outras questões que nós podemos chegar mais adiante. Então, matemáticos, físicos, filósofos e curiosos, ao longo de toda a história da humanidade, até o dia de hoje, o que é o tempo? Então, alguma coisa nós sabemos. Um certo tipo de expressão temporal também, mas nós temos que crescer, nós temos que avançar, enfim. Só para lembrar o que é o tempo por alguns autores, é o jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse de uma vez só. Ele é um físico, John Wheeler. O outro disse, Albert Einstein, uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de um firme e persistente, uma ilusão. Cada segundo que passa é um milagre que jamais se repete. Havia uma rádio no Rio de Janeiro, quem já fez mais de 20 anos sabe de... A Beth ouviu falar nisso, não foi? Através dos seus avós, porque a senhora... Não é? Então, a ideia de uma frase que toda hora tocava na rádio, nos tempos que não tinha TV, inclusive. Outra questão, o que é por seguinte o tempo? Por conseguinte, se ninguém me perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei mais. Premissas básicas, tópicos da obra, regressão de memória. O futuro já existe, isso é lindo. Hoje, lá no futuro, recapitulação e fenômenos de quase morte, o videotape da vida, noções de física, curva, espaço-tempo, tópicos da obra, consciente, subconsciente e inconsciente, estados alterados de consciência, fenômenos psíquicos de uma maneira geral, perispírito e suas divisões, tópicos da obra, memória integral, banco de dados, arquivo morto, reencarnação, a faculdade de esquecer ordenadamente os eventos que afetam cada um de nós. Memória consciente, subconsciente e inconsciente. Memória extracerebral. Teria sido interessante se tivéssemos chegado aqui. Paracelso, o médico maldito, porque falava de coisas que ninguém conhecia. Ele era muitos anos à frente do seu tempo, como muitos foram. Mesmer e os fluidos, Dr. Braid e o hipnotismo, Charcot, Albert de Rochat, Freud e a psicanálise, experiências e observações pessoais, e Dr. Carl Wickland. Quem é Carl Wickland? Faz algo na memória de alguém? Esse é um médico muito bacana. Ele era com a esposa Anna Wickland, da Suécia. Ele psiquiatra, e ela, a esposa dele, não era uma pessoa na área profissional, mas era médium. E aí ele atendia os doentes psiquiátricos no hospital, chegava em casa, eles criaram a dupla Carl e Wickland, lá na Suécia. E aí ele começava a falar de um caso, e ela começava a sentir aquilo que tinha a ver com algo com aquele paciente. E eram espíritos, eram seres humanos desencarnados, ligados ao processo de transtorno mental de cada um. E aí eles escrevem um livro, na verdade ele, mas ela o tempo todo junto, 30 anos entre os mortos, 30 anos parmi les morts. E aí ele abre assim como o Dr. Bezerra abriu com o livro A Loucura sobre o Novo Prisma. Lembram? Que ele contava as experiências dele, falava do filho que tinha transtorno mental, e ele abre essa nova psiquiatria, pelo menos em certos moldes. Então, a ideia de que
ele escreve algo das 3 décadas que ele foi lidando com os espíritos envolvendo memória e o tempo. Hoje mesmo nós estávamos numa determinada reunião e quando estávamos atendendo o espírito, num contexto da França, nós estávamos lidando com um paciente que solicitou auxílio porque ele tem uma depressão de muito tempo, muito sofrimento. Adulto vivendo perto daqui. E aí nós fizemos uma prece e começamos o atendimento para ele. E aí o que acontece? Vieram algumas coisas muito típicas de quando nós cuidamos de pacientes com problemas médicos, sejam biológicos, sejam mentais. E aí houve um fato lá na França, muito tempo atrás, e é curioso porque faz muito tempo, porque as armas usadas eram muito antigas, sugerindo que era um passado de séculos antes. E aí eu me lembrava, enquanto conversava com um determinado espírito sobre essas questões, né, a ideia do nosso tema de hoje, a relatividade do tempo. Para aquele grupo de espíritos, aquilo era o agora. Mas eles viveram o seu drama há muito tempo atrás. Então, no mundo espiritual, curva espaço-tempo, ela funciona diferente. E um grupo, ou uma entidade, um desencarnado ou mais de um, podem estar como que cristalizados no tempo. E aí você, quando interfere, você vai mudar tudo. Porque vem outras energias, outros campos que envolvem todos esses autores que vocês ouviram falar, envolvendo magnetismo, tempo, memória e outras coisas. Mas como nós já estamos, não vai dar. Não é? Que tal esse modelo quântico? Parece importante, né? Mas tem uma questão interessante. Um dia conversamos. A experiência de Jacobo Grimberg Zilberbaum. Ao tio Einstein, ele mostrando a velocidade dos fenômenos quânticos 10.000 vezes mais rápidos do que os 300.000 quilômetros por segundo. A experiência lá num lago na China que deu ensejo a isto. Ou vocês na próxima encarnação. E eu também. Eu que não fico de fora. Não é? Então existem historinhas infantis, mas hoje, em vários lugares do mundo, em vários idiomas, a introdução, apenas a introdução, de ideias que têm a ver com a fenomenologia quântica. Isso eu não sei o que é. Mas os estudos de casos, e agora? Então, o estudo de casos fica adiado para uma próxima oportunidade. Por quê? Porque são casos médicos com uma abordagem espírita que nos fazem valorizar o tempo e a memória. Mas vamos pensar nisso de uma próxima vez. Peter, por favor, please, come here. Eu queria agradecer, obviamente, a vocês todos, a paciência, a sensibilidade, os sorrisos, e pedir desculpas pelas brincadeiras e tudo mais. Tá bem? Nos vemos. Com licença. Ele é o chefe agora, imediato é ele. O chefe é Jesus. Ok, obrigado, doutor Sérgio, pelo estudo maravilhoso. Nós estamos já correndo com o tempo, só queria falar do nosso almoço, que está de primeira, maravilhoso. Muita gente contribuiu com isso. Por favor, fiquem para almoçar com a gente. O doutor Sérgio também está convidado para almoçar com a gente. E tenho 2 avisinhos rápidos, que é o nosso bazar, que foi cancelado hoje, uma questão do tempo, né, que chove, não chove, mas vai ser remarcado, assim, vai passar nova data para a gente. Agora, o que mais que eu tenho que falar? Qual que é o outro que eu esqueci também, né? Tem um outro recadinho. Sim, as preces intercessoras que a gente faz, se alguém estiver precisando de uma ajuda espiritual, alguém que esteja precisando, conversa com a Silma, vai ser marcado um dia,
e vão fazer um grupo de oração, faz junto com a pessoa que está precisando, o Oswaldinho faz parte, a Terezinha, né, Oswaldo? São as preces intercessoras com a Silma, só conversar com ela. Hoje nós não vamos ter os passes regulares, mas se alguém estiver precisando, pode falar comigo, pode falar com a Lucy, com algum coordenador da casa que vai ser atendido, a gente pode conversar e vai ser dado um passe, tá bom? Eu vou pedir para a Lucy fazer uma visualizaçãozinha para a gente hoje, vai ser uma prece um pouco estendida, para a gente entrar naquele sintonia de calma, e eu tenho certeza que os mentores vão estar do nosso lado, com a mão na nossa cabeça, passando no nosso corpo. Vai ser maravilhosa a experiência. Lucy, você pode fazer aquela visualizaçãozinha para a gente? E que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa, com muita paz, com muito amor, aquele amor que Jesus passou por aqui, deixou para a gente, com aquelas palavras, aquelas passagens, as mensagens maravilhosas. Por favor, Lucy. E mais uma vez, obrigado, doutor Sérgio. Eu que agradeço. Então, vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações e agradecer ao Senhor da vida por esses momentos de conhecimento que nosso querido Sérgio sempre traz para todos nós. Obrigado que ele seja coberto de bênçãos de paz, de luz, de saúde, muita energia para ele continuar o seu trabalho. E assim, Pai querido, te agradecemos pelo Mestre Jesus, o nosso amigo incansável de todas as horas. E aos mentores queridos deste lugar e de todos os lugares, o nosso apreço, o nosso carinho e respeito por todo esse trabalho de co-criadores do Pai Eterno. A nossa gratidão. E agora, vamos imaginar essas energias que vêm dos mais altos planos da vida, percorrendo todo o nosso corpo espiritual e passando assim para o nosso corpo físico. Começando pelo chakra coronário da cabeça e espraiando por todo o nosso corpo espiritual, por todos os outros chakras. Esta corrente de luz que nos dá energia, saúde e muita paz. Também, se estivermos com algum ponto enfermo, que seja tocado, nos dando energia curativa. Sintamos este momento. E assim, Senhor, agradecemos por tudo isso, por esse banquete de luz, por esse dia de hoje, por estarmos aqui, neste momento de aprendizado e de troca de energias. Obrigado, Senhor, por tudo, por todos e por tudo. Gratidão. Sempre. Amém. Que assim seja.